A paz do Senhor Jesus, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical. Pela graça do nosso Senhor Jesus, nós encerramos o segundo trimestre de 2025 e agora iremos iniciar o terceiro trimestre com esta revista maravilhosa com o tema Personagens Marcantes da Bíblia. Então falaremos de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que tiveram sucessos, mas também tiveram seus insucessos. E devido a isso é importantíssimo estudarmos as dificuldades que eles passaram, porque é exatamente as dificuldades que nos tornam mais fortes e também demonstrar a fidelidade deles em cada momento. Em cada momento de angústia foram fiéis ao Senhor. É o exemplo de José que nós estudaremos hoje na lição de número 1. José, fiel até nas desventuras. O que é desventuras? São reveses da vida, momentos difíceis, dificuldades, tropeços, situações difíceis, a quais todos nós passamos por ela. José passou por algumas que foram bastante pesadas a ele, mas ele sempre foi fiel a Deus. Então vamos lá para mais um trimestre, vamos orar ao Senhor, sempre pedindo a Ele que nos dê força, que nos capacite mais uma vez e nos abençoe os nossos alunos também que estarão aprendendo a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela transforma. Abençoou poderosamente a vida dos nossos alunos, a vida também dos professores no segundo trimestre, quando nós estudamos os livros do Novo Testamento, cartas também que fizeram um mover maravilhoso na vida de cada um de nós. Então continuaremos estudando e falando agora de personagens bíblicos. A leitura principal, o texto principal está em Jeremias 29:11. Este eu farei a leitura porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso está em Jeremias 29:11. Já a leitura bíblica em classe é uma leitura mais extensa, vou deixar para o professor realizar esta leitura. Se porventura um amado irmão que estiver também, que não é professor, mas está acompanhando a aula, estará passando aí, basta o amado irmão pausar e realizar a leitura em Gênesis 37, 1 ao 11. Essa leitura fala exatamente, conta a história de José, e é exatamente a história que nós vamos aqui destrinchar hoje em sala, aqui nesta pré-aula, e o professor fará isso em sala de aula. O professor tem objetivos aos quais ele deve se ater em sala de aula para que não perca o foco, para que os alunos mantenham-se atentos e interessados no assunto que será explanado. É muito difícil sempre ter a atenção total dos nossos alunos. Então, o professor deve trabalhar ali, dinamizar a sua aula, desenvolver habilidades para fazer com que os alunos fiquem atentos àquilo que ele está ensinando. Então o professor sempre deve buscar o aperfeiçoamento, sempre buscar o Senhor em oração, jejuando também, pedindo ao Senhor autoridade da sua palavra, para que o Espírito Santo entregue exatamente aquilo que é necessário que nós possamos ouvir. Não falo nós porque é os alunos e também o professor, porque a palavra que sai dali da boca do professor com certeza já está fazendo efeito na vida dele mesmo. Então os objetivos são, primeiro, os desafios, nós vamos apresentar os desafios enfrentados por José. Em seguida refletiremos sobre a soberania dos planos do Senhor com José e depois encorajaremos os juvenis a permanecerem fiéis, inclusive frente às adversidades. Amém, meus irmãos? Então, só para deixar bem claro que nesta revista nós estudaremos ao longo das lições princípios, valores, comportamentos de grandes homens e mulheres de Deus. E também estudaremos acerca de pessoas que fizeram escolhas erradas e abriram mão de serem abençoados por Deus, de serem referências no Senhor, de serem pessoas ali abençoadas por Deus. Então vamos aqui, mas José, nós vamos ver aqui que ele foi grandemente abençoado devido à sua fidelidade. Então vamos lá, ponto 1, quem é José? 1.1, nascimento celebrado. José é o filho primogênito, é o mais velho de Jacó, com Raquel. O nascimento do menino carrega um fator sobrenatural. Tem algo sobrenatural no nascimento de José. O José foi um milagre. Por quê? Porque foi na velhice de Jacó. Jacó tinha 91 anos quando José veio a nascer. Mas de onde eu tirei essa informação? Porque na Bíblia não fala exatamente a idade, mas nos mostra que quando Jacó foi ter com Faraó, Jacó tinha 130 anos e José tinha 39 anos. Então basta fazermos aí a subtração e tirar o resultado de 91 anos para Jacó quando ele gerou, ou quando nasceu ali José. Então ele foi um milagre, foi na velhice de José. E além disso, a Bíblia registra que Raquel, a esposa
mais amada, porque Jacó tinha outras esposas ali, a história de Jacó é até uma história interessante, com as esposas que ele tinha, tudo que ele fez para conquistar a Raquel, né, sendo ele até enganado por Labão, mas Raquel era a esposa que ele mais amava. Porém, ela era estéril e naquela época o homem sempre era praticamente um dever do homem garantir a sua descendência. Então, ele até casava com outras mulheres, não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o casamento era e seja monogâmico, né? Entre homem e mulher, somente um mais um, completando ali, né? Sendo uma só carne. Mas acabou que Deus permitiu, diante de algumas situações, circunstâncias, também na verdade era um costume também do povo à época, de reis ali, para garantir o seu reinado, que continuasse, e também uma demonstração de poder, também os filhos eram demonstração de poder, então acabou que havia a poligamia nesta época, né? Então ele tinha outra esposa, no caso, mas a que ele mais amava era Raquel, porém ela não tinha filhos, ela não poderia gerar. Mas não foi problema, não foi empecilho para o nosso Deus. Deus abençoou a eles e eles tiveram a Jacó. Não por acaso o texto sagrado revela que o amor de Jacó por ele era maior do que por todos os outros filhos. A situação tão delicada ali de Jacó e Raquel, tendo José, né, Deus fazendo milagre, fez com que Jacó tivesse um sentimento especial por José. E assim foi, e assim cresceu, o menino cresceu sendo abençoado, e a palavra de Deus mostra que realmente esta predileção de Jacó por José, ela continuou e veio até ser um problema no futuro. Então o nome aqui diz que o nome de José significa ele, né, Deus acrescenta, ou seja, filhos, é o significado do nome de José. A predileção de José. Como muitos filhos que desejam alcançar a aprovação dos pais, José fazia a sua parte para atrair essa atenção especial. Os filhos vivem tentando chamar a atenção dos pais, né? Os filhos querem mostrar algo para os pais, e ali, às vezes, quando tem mais filhos dentro de casa, ele pode até ser que tenha uma competição ou um sentimento ali, né? Eu quero mostrar algo para o papai, para a mamãe, e ele levava a Jacó informações sobre a más conduta de seus irmãos. José levava informação de seus irmãos, das más condutas dos outros filhos de Jacó, né, com as outras esposas, e isso também suscitava a ira dos outros irmãos, porque José estava levando, eles estavam aprontando, José ia lá no pai e contava. Então ele fazia isso, e isso agradava Jacó, porque na verdade ele estava apoiando o pai ali para que o pai pudesse corrigir os outros irmãos, né? Os outros ali, no caso, os outros filhos de Jacó. Contudo, podemos dizer que esse status de filho predileto torna-se oficial e explícito quando Jacó o presenteia com uma túnica colorida aos 17 anos. Com apenas 17 anos ele recebeu esse presente tão maravilhoso de seu pai. A túnica era algo que só uma pessoa respeitada, uma pessoa que tinha que tinha algo especial recebia, ganhava de presente. Então foi algo que também, novamente, chamou a atenção dos outros filhos de Jacó, deixando eles enciumados, né? Então essa história aqui chama a atenção dos pais para que não tenha predileções dentro do seu lar, que ame seus filhos igualmente, que possam amar seus filhos com igualdade, porque senão isso pode se tornar um problema. E nós vimos, né, na história, também tem a história de Esaú, de Jacó, né, exatamente o que aconteceu, né, também, ali aquela situação. Tem a situação também de Davi com seus filhos, a falta, que nós podemos dizer sobre a falta de cuidado de Davi com seus filhos. Então existe algo ali, né, os filhos dentro de casa, as pessoas devem ser tratadas com igualdade, mesmo que alguns sejam difíceis, tenham algum problema, que cause algum transtorno, né? Mas é necessário também amor a este, justamente para que ele venha se consertar do seu erro. Então o amor ele deve ser distribuído com igualdade. 1.3. Consequências de ser um sonhador. O pano de fundo nessa família é um ódio sendo nutrido no coração dos irmãos de José contra ele, sobretudo a predileção paterna demonstrada pelo presente recebido por José. Então, só o presente não foi um estopim ali para que os irmãos odiassem a José. Havia também, no caso ali, teve também a situação dos sonhos. José sonhou que, ele conta sobre o sonho ali dos molhos ali né, na colheita ali, o molho de José era maior e os 11 em volta era ali estavam ali como se estivesse se prostrando a José, sendo menores que o molho de José.
Então os irmãos entenderam, né? Falaram assim, então você vai ser maior do que nós. E também o outro sonho de José, no qual ele vê que o sol, a lua e as estrelas se convertem a ele naquele sonho. Então eles tiveram esse entendimento. Inclusive José, quando ele conta a Jacó, Jacó o repreende. Mas mal eles sabiam que era a vontade de Deus. Deus estava mostrando o que viria a acontecer. Mas muitas das vezes Deus nos mostra algo e nós não entendemos naquele momento. Mas Ele nos mostra para que lá na frente nós possamos entender. É porque o nosso Deus cuida de nós. Ele demonstra o seu cuidado. Ele cuida de nós hoje e cuidará no futuro. Mas Ele está sempre nos mostrando algo. É importante nós estarmos atentos e sempre procurando buscar aos pés do Senhor o devido entendimento. Devido a essas circunstâncias, os seus irmãos odiaram ainda mais a José e a sua vida começa a ficar mais dramática ainda, mais dificultosa será a vida de José daqui para frente. 2. As desventuras de José. A traição dos irmãos. O ódio que crescia no coração dos irmãos de José ganhava força e se materializou em um plano cruel de matá-lo. Os irmãos planejavam matar a José. Então, o seu pai ali, sabendo que os filhos, seus outros filhos estavam trabalhando, ele mandou José para ver como eles estavam. Enviou José, vai até os seus irmãos e me fale, né? Vejam como eles estão. Chegando lá, você vai reparar, né, o que está acontecendo e trazer as notícias a mim. Então, José foi encontrar os seus irmãos. Porém, eles ali, quando viram José se aproximando, eles já estavam planejando matá-lo. Porém, Rúben, que era irmão mais velho de José, não permitiu que matasse a José. Diante da alternativa, os irmãos lançaram ele numa cova. E ao passar uma caravana de ismaelitas, medianitas, Judá teve a ideia de vendê-lo. Então, seus irmãos jogaram ele numa cova. E, de repente, estava vindo por ali uma caravana de medianitas, de ismaelitas, que era um povo que se distanciou de Israel, que muitas das vezes foi povo inimigo de Israel. Então eles tiveram a ideia de vender a José e, em vez de matá-lo, né, então derramar o sangue do seu próprio irmão. Eles até pensaram nisso, ele é nosso irmão, não vamos matá-lo. E, em vez disso, vamos vendê-lo. E ainda, né, eles tirariam ali um dinheirinho para trocar, para dividir entre eles. Então o arremate do plano envolveu sujar a túnica do irmão, no caso José, com sangue de animal. A túnica bonita que José recebeu foi suja com sangue e levaram até Jacó. E disseram a ele que José havia sido morto. José estava morto. E Jacó, ele entristeceu de uma forma tão grande e teve luto por alguns dias, né? Cumpriu o seu luto por alguns dias por causa da mentira dos seus filhos, né? Dos seus outros filhos, referente ao acontecimento aí, né? No caso, dizendo que José estava morto. Então, assim José foi vendido como escravo. Foi vendido e foi levado ao Egito. Os midianitas e os ismaelitas venderam José para o povo egípcio e se tornou escravo ali naquele lugar. 2.2. A calúnia. É importante frisar que José foi traído por seus irmãos quando tinha apenas 17 anos. Ele era um adolescente juvenil, como os nossos alunos. Então é importante nós sempre frisarmos a eles, né, que o acontecimento se deu na fase da vida, numa fase que é a mesma dos nossos alunos. E é uma fase difícil, uma fase de dúvidas, uma fase de sonhos, de pensarmos em realizações. E então, era este momento. José estava passando exatamente por isso, neste momento da vida, cheio de energia, de vigor e de desejos, ele estava passando justamente por essa prova. Então nós temos até que, neste momento, aproveitar para chamar a atenção dos nossos alunos, para que eles tenham paciência quanto à prova que eles estiverem passando. São muitas provas, às vezes pode ser problema no lar, pode ser uma faculdade, pode ser na escola, tudo que venha despertar esse sentimento em nossos alunos. É importante nós chamarmos a atenção deles, se eles também puderem testemunhar a sua dificuldade, para que o professor ore por eles em sala de aula, porque a escola bíblica é justamente para ajudar, para auxiliar no crescimento espiritual dos nossos alunos. Então, tenha esse amor também pelos alunos em sala de aula. E sempre lembrando aqui deste exemplo de José. Então, José foi vendido para um egípcio chamado Potifar. E Potifar era capitão da guarda de Faraó. Então, ele ficou sendo servo daquele homem tão importante naquele reinado. Ainda assim, pelo favor do Senhor que permanecia sobre José, ele prosperou e se destacou perante Potifar. Mesmo assim, o Senhor o abençoou. É aquela palavra do Senhor que diz que onde nós passarmos abençoados, seremos.
E é assim com o servo do Senhor. Eu vim de uma cidade que eu morava em Goiânia e lá muitas pessoas falavam, mas você vai morar em Minas? É uma cidade, né, um povo totalmente diferente, a cidade que você vai morar, a religião ali predominante não é o evangelho, não é o cristianismo, e outras situações também. Sempre as pessoas, né, chegam com esses questionamentos, mas na época eu pensei, não, mas o mesmo Deus que cuida de nós aqui em Goiânia, cuidará de nós lá em Minas Gerais também, é o mesmo Deus. Onde eu estiver, Deus estará cuidando. E mesmo assim o Senhor tem nos abençoado aqui neste lugar. Então é sempre bom nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso. Se preciso tomar a decisão de sair do meio da parentela, né, assim como o Senhor falou para Abraão, para que saísse dali, o Senhor prometeu bênçãos a ele, porque o nosso Deus é o mesmo. Então José, ele estava ali como escravo, mas mesmo assim ele era abençoado e próspero. E o Senhor abençoou ele de uma forma tão maravilhosa que Potifar colocou José como supervisor. Então um cargo de confiança. Ele era supervisor da casa e de tudo que Potifar possuía. Então, aconteceu um fato. A beleza, José era um jovem vistoso e a beleza do moço atraiu os olhares da esposa de Potifar. Este foi um grande problema para José lidar. E ela por algumas vezes, convencer José a deitar-se com ela. Mas José, sendo servo do Senhor, temente a Deus, ele não se deitou. Mas na última tentativa de sedução da esposa de Potifar, José precisou fugir. E o seu manto ficou nas mãos da mulher de Potifar. E ela armou cilada para José, dizendo que ele havia tentado abusar da esposa, no caso de Potifar. Então ele foi pego e em seguida foi condenado à prisão. Foi levado à prisão sendo inocente, mas no caso ela acusou, ela era esposa de Potifar. Então dessa forma eles deram ouvido à voz, né, da esposa de Potifar, e a Potifar ali então na situação. Então José não teve escapatória a não ser mesmo aceitar a condenação. E 2.3, a ingratidão. Pode até ser que alguém tenha falado, é muito fácil ser abençoado na casa de uma pessoa que te trata bem, que é uma pessoa que é rica, que é capitão da guarda do faraó. Então José foi preso. José, então, nessa circunstância, foi preso. Mas mesmo na prisão, ele foi fiel ao Senhor. Então, muitas das vezes, as pessoas as pessoas sendo abençoadas ali falam, é muito fácil, né, ser crente desse jeito. Mas quando vem a prova, muitos dão o exemplo de que ser fiel ao Senhor é necessário até no momento difícil, é muito mais ainda no momento difícil, demonstrando nosso amor e fidelidade a Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então José continuou íntegro e sendo abençoado por Deus, mesmo na prisão, mesmo na prova. Então os nossos adolescentes precisam, os nossos juvenis, né? Então adolescentes chegando à juventude, eles precisam entender que Deus abençoa também na prova, que Deus está com eles durante a prova, durante a dificuldade, durante a luta, durante as incertezas. Deus está com eles. Eles precisam confiar no Senhor, saber que Ele está cuidando sempre de cada um deles, onde eles estiverem. Na prisão, José conheceu 2 funcionários da corte do faraó, o padeiro e o copeiro. E eles ambos tiveram sonhos. E José, ele deu a interpretação do sonho para o padeiro, tanto quanto para o copeiro. No sonho do padeiro, José interpretou que o padeiro seria morto e que o copeiro se libertava, né? Seria liberto, na verdade. Nesse caso, José, sabendo que o copeiro seria liberto, ele falou para o copeiro que lembrasse dele, né, quando estivesse perante o faraó. Porém, o copeiro foi liberto, foi restituído à sua função e não se lembrou de José. O versículo 23 diz que antes se esqueceu dele, se esqueceu de José ali que estava preso juntamente com ele. Então, mas o nosso Deus, ele demonstra o seu amor e cuidado por nós e demonstrou mais uma vez aqui para José. Vamos para o tópico 3. Mas antes, só quero pedir ao professor, professora, que deixe seu like, se inscreve no canal aí também, nos ajuda nesse trabalho, neste empenho, para que outras pessoas também conheçam essa palavra maravilhosa e essa história maravilhosa de José. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então, 3. Os planos de Deus. 3.1, de sonhador a governador. Veja bem que José ficou 2 anos. 2 anos se passaram depois que o copeiro foi solto.
Ele ficou um bom tempo aqui, então, em seguida, Faraó teve um sonho que ninguém pôde interpretar. Então, o que aconteceu? O copeiro de Faraó lembrou-se de José nessa circunstância. Ele se lembrou de José e falou, não, lá na prisão conheci um jovem que interpreta sonhos. Então, Faraó mandou buscá-lo. Então, ele buscou a José e José deu a interpretação do sonho ao Faraó. E também apresentou um plano para Faraó enfrentar os tempos difíceis que viriam. Isto causou uma impressão no Faraó. O Faraó ficou impressionado. Então ele falou, eu quero este jovem junto comigo. O jovem abençoado, um jovem que interpreta sonhos, ele fez o quê? Ele fez o seguinte, ele foi e tomou José, colocou como governador do Egito. E então José se tornou o homem mais importante da terra, depois de Faraó. Veja só como o nosso Deus trabalha. O trabalhar de Deus é incrível e maravilhoso. José ficou ali naquela prova por mais 2 anos ali na prisão e ali o Senhor continuou falando com ele, abençoando a vida dele, e mesmo em meio às prisões, e ele esperou no Senhor. Ele foi fiel a Deus, ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo diante daquela circunstância. Então isso foi algo maravilhoso, o agir de Deus no momento certo. Como o Senhor como Deus sempre nos lembra que o seu agir vem na hora certa, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e assim foi, a bênção chegou até José. 3.2, Deus nunca perde o controle. A história de José exemplifica de maneira brilhante que Deus nunca perde o controle da situação. José nunca esteve nas mãos de seus irmãos. José nunca esteve nas mãos de Potifar. Nunca esteve na mão de ninguém que pudesse tentar, ou pelo menos intentar o mal contra ele, porque Deus estava protegendo a José. Ele também, quando o copeiro deixou ele ali, não se lembrou da situação de José, ele também não ficou abandonado. Pode até nos parecer que o copeiro o abandonou. O copeiro pode ter até abandonado a José, mas Deus nunca abandonou a José ali nas prisões, na prisão. Deus sempre teve um plano, um projeto. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um projeto para a vida dos nossos alunos. 3.3, recompensa ao fiel. Só uma pessoa é capaz de minar um plano de Deus na sua vida. Você, eu, fazer isso com a minha vida. Somente eu posso impedir eu mesmo de ser abençoado. Somente os nossos alunos podem impedir eles mesmos de serem abençoados. O inimigo, ele não tem força, ele não tem autoridade para determinar isso sobre a vida deles. O inimigo, ele tem o desejo, ele trabalha o tempo inteiro para tentar tirar os nossos alunos do caminho do Senhor. Mas isso vai depender da escolha do nosso aluno, dos nossos jovens, juvenis. Isso depende da escolha, não depende da vontade do inimigo, senão todos estariam perdidos se dependesse da vontade do inimigo. Mas a vontade de Deus, ela é soberana, ela é maior. O nosso Deus é poderoso, ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Então nenhum mal sobrevirá sobre a vida de um servo do Senhor. Nenhum mal que possa tragá-lo, que possa destruí-lo, que possa levá-lo à morte, ao pecado, à morte. Então, aquilo que os nossos alunos esperam do Senhor, eles devem continuar esperando, devem continuar almejando, buscando a Deus, buscando a Ele em todo o tempo, sabendo que Deus tem o poder e o controle de todas as coisas. Então, apenas o próprio José poderia ter cancelado o propósito maior de Deus em sua vida. Talvez se ele tivesse pecado com Potifar, ou se tivesse murmurado na cadeia, se tivesse tomado decisão de se vingar dos seus irmãos, por exemplo, assim, dessa forma, ele teria impedido o agir de Deus, mas por escolha própria. Mas em todas as circunstâncias, ele foi fiel ao Senhor. Em todas estas circunstâncias, ele foi grato a Deus. Ele foi grato a Deus e fez tudo conforme a vontade de Deus, né? Então, portanto, sejam quais forem as barreiras entre você e os seus sonhos, escolha não passar por cima de ninguém, nem de você mesmo, para alcançá-los. Muito menos abra mão dos preceitos divinos, pois só o Todo-Poderoso pode conduzi-los aos seus gloriosos propósitos. Somente o Senhor pode nos conduzir, pode conduzir os nossos alunos ao propósito maravilhoso que Ele já colocou em nossos corações, que Ele colocou para que nós possamos buscar incessantemente, esperando do Senhor esta bênção maravilhosa, que nós não sejamos tropeço para nós mesmos,
tampouco para outras pessoas. Que os nossos alunos tenham esse entendimento e assim possam ser grandemente abençoados. Por onde José passou, ele se manteve fiel. Por onde passou? Então os nossos alunos devem se manter fiéis. Haverá momentos ali que o inimigo ele colocará armadilhas para tirar eles do caminho, mas eles devem observar a palavra de Deus sempre, em todo momento, e perseverar confiando em Deus e assim ser abençoado poderosamente em nome de Jesus. E para auxiliar o professor em sala de aula, para que os alunos tenham a melhor captação do conteúdo, não que o professor não seja capaz disso, mas eu falo porque a dinâmica, eu separei uma dinâmica aqui, ela traz um entendimento mais claro, mais amplo e uma aplicação também para os nossos alunos em sala de aula. É muito bom que o professor faça isso, realize este trabalho e assim tenha um melhor aproveitamento. A dinâmica é a seguinte: fiel na tempestade. Esse é o título da nossa dinâmica. Eu vou deixar na descrição para os professores também conferirem. O objetivo da nossa dinâmica é mostrar que mesmo passando por desventuras, no caso problemas, injustiças, sofrimento, José permaneceu fiel a Deus e que nós também podemos ser fiéis em meio às dificuldades, em meio às tempestades. E o professor precisará dos seguintes materiais para essa dinâmica: balões, um para cada aluno, tiras de papel com desafios ou desventuras. Por exemplo, acusado injustamente. Outro exemplo, vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, etc. Então, estas são as citações que o professor colocará nas tiras de papel. Precisará, então, de caneta e o versículo impresso. Pode ser uma folha A4, pode ser uma cartolina, em Gênesis 39, 2, que diz: o Senhor estava com José. Em seguida, o professor, aqui então, ele vai encher os balões ou pedir que os alunos encham e colocar dentro de cada balão uma tira de papel com uma desventura que José enfrentou. Então pega essa tira, após encher o balão, coloque dentro e amarre. Em seguida, distribua os balões para cada aluno. Em seguida, peça que estourem o balão, leiam a situação que está ali dentro, o papel que está ali dentro, e diga para eles como José reagiu a essa situação. Espere a resposta do seu aluno. E após, pergunte ao mesmo que como ele reagiria se passasse por isso. Este é o X da questão. Como ele reagiria se, por exemplo, os seus irmãos, seus próprios irmãos, os jogasse dentro da cisterna? Como ele reagiria se Potifar, a mulher do capitão ali, da guarda, do faraó, tentasse a eles para se deitar ali juntamente, para ter aquele momento íntimo? Como eles reagiriam? Esta é a questão, a reflexão diante desta armadilha do inimigo, do levante do inimigo. Ao final, diga: mesmo em meio a tantas dificuldades, José manteve a sua fé, seu caráter e a sua obediência a Deus. É uma grande lição para nós. É uma grande lição para os nossos alunos. E aproveite para ler com a sua turma Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José. Mesmo em situações difíceis, Deus nunca abandonou José e não abandona a nós também. E para concluir, pergunte aos alunos: que desventuras você já enfrentou ou tem enfrentado? Este momento é de reflexão para os nossos alunos. É um momento de ajudarmos os nossos alunos, de entendermos as suas dificuldades e assim todos nós sermos abençoados em sala de aula. E como pode ser fiel, e como cada um pode ser fiel como José foi. Então é um momento de reflexão que o professor terá em sala de aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Espero que os irmãos tenham a presença de Deus em todo o tempo, para que essa fidelidade necessária a todo cristão, sejamos assim, que tenhamos, e nossos alunos também, e sejamos então grandemente abençoados por Deus. Deus abençoe, até a próxima aula.